Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonatas, professor de matemática. E nessa aula nós vamos dar continuidade à matéria que vocês têm visto lá do volume 2, ok? Do capítulo 5, tá? Onde fala sobre plano cartesiano e funções. Nós vamos estudar um pouquinho dessa relação entre o plano cartesiano e a ideia de função. Então fica ligado e vem comigo. Muito bem, galera. Nas últimas aulas você viu a ideia de plano cartesiano com relação aos quadrantes e como é que a gente marca um ponto no plano cartesiano. Não pode esquecer da relação entre o eixo X e o eixo Y, tá bom? Abscissas e ordenadas. E em seguida você também viu uma aula sobre a ideia de função, tá? Quando que um valor é escrito em função do outro, tá? Essa relação de dependência entre dois valores que nós chamamos de função. Mas nessa aula nós vamos estabelecer uma outra maneira de representar uma função. Sim, nós vamos representar uma função através de um gráfico. Olha só, pessoal, aqui eu coloquei um exemplo para a gente começar a ideia de representação gráfica, uma função bem simples aqui, tá? Y igual a 2x menos 2, uma relação de dependência. Nós só vamos conhecer o y após, substituir o x aqui por um determinado valor. Isso aqui é uma função, ok? Então, para representar essa função em um gráfico, eu preciso de pontos, certo? Nós vamos representar as funções lá no plano cartesiano, mas para isso nós precisamos de pontos para serem marcados lá no plano. Onde é que eu vou encontrar esses pontos? Muito bem, como aqui a atividade não nos deu valores para x, eu mesmo vou colocar aqui alguns valores, ok? Bom, eu vou colocar o valor menos 1, 0, 1, 2 e o número 3. O que é que nós vamos fazer agora? Acompanhem comigo aí. Nós vamos substituir o x pelos números que estão aqui na tabela. E cada um desses valores de x, tá? Mais para frente vocês vão ver lá a relação de domínio e imagem. Cada um desses valores de x vai ter uma resposta aqui diferente para y. Vamos calcular? Começando pelo menos 1, nós temos y igual. Lembrando, este x, tá, gente? Vai ser substituído aqui, tudo bem? Então vai ficar 2 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1... Você sabe, menos 2, menos 2. Está aqui a nossa resposta, menos 4, beleza? Então, olha só, pessoal. Se o resultado é o menos 4, eu vou colocar exatamente o menos 4 aqui. Tudo bem? Ele é a resposta, ele é o valor de y. Quando? Quando x vale menos 1. Vamos calcular, então, agora para o zero. Olha só, 2 vezes 0, menos 2. 2 vezes 0, 0. 0 menos 2, você sabe, tá ligado aí já, né? Que vale menos 2. Então eu vou marcar aqui a resposta para o zero, que é o número menos 2. Calculando para o 1, 2 vezes 1, tudo bem? Não vou colocar parênteses aqui, né? Porque não tem sinal negativo. 2 vezes 1, menos 2. Olha só, 2 vezes 1. Lembre-se, primeiro faz a multiplicação, né, galera? Cuidado com as expressões numéricas. 2 vezes 1, 2 menos 2. 2 menos 2, nós temos a resposta 0, tá? E aí, para a gente fechar, 2 vezes 2, tá? Estou substituindo este valor agora. Menos 2, 2 vezes 2, 4, menos 2, dá 2. E o último valor, 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3 é 6, 6 menos 2, 4. Observe, eu fiz todos os cálculos aqui para a gente encontrar essa relação. Bom, alguns minutos atrás eu disse que para representar a função no gráfico nós precisamos de pontos. Sabe onde é que estão esses pontos? Exatamente aqui, galera. Olha, isso aqui, esta relação de função do valor do x, do valor do y, irão representar os pontos que nós vamos colocar lá no plano cartesiano, tá? Então aqui nós temos, olha, 5 pontos para substituir no plano. Muito bem, olha, aqui nós temos um plano cartesiano, como você conhece, né? Eixo X, eixo Y, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, sempre contando no sentido anti-horário. E agora nós vamos colocar estes pontos, tá? Que nós calculamos na função aqui.
nós vamos colocar esse ponto no gráfico. Vamos começar? Então, olha só, menos 1, menos 4. Lembrando que sempre o primeiro valor é x, né? Então, vem aqui, ó, menos 1 e menos 4 lá embaixo. Olha o ponto aqui, beleza? Coordenada do x dele é menos 1, coordenada do y menos 4, valeu? Próximo ponto, 0 e menos 2. Você sabe que um ponto, quando ele tem o valor de x0, ele fica exatamente em cima do eixo y, do eixo das ordenadas. Então, 0 e menos 2 é este pontinho aqui, valeu? Olha só, 1 e 0, tá aqui, né? Você sabe que quando o y vale 0, o ponto fica em cima do eixo x, tá bom? 2 e 2, bem tranquilo, 2 aqui para o x, 2 aqui para o y, marquei o ponto aqui. E agora, para a gente terminar, 3 e 4, tá bom? 3 e 4 tá aqui, valor de x aqui, né? E y, marcamos aqui todos os nossos pontos. Observe agora, pessoal, que se eu ligar todos esses pontos, a figura formada vai ser uma reta. Dá uma olhada. Olha só. Eu liguei todos os pontos e a figura formada foi uma reta. Isso significa que vai ser sempre uma reta? Olha, se a função for uma função do primeiro grau, como no caso nós calculamos aqui y igual a 2x menos 2, essa função é uma função do primeiro grau. E sim, sempre que uma função for do primeiro grau, a representação gráfica dela no plano cartesiano precisa ser uma reta. Se nós calculássemos outros pontos para essa função, todos esses outros pontos teriam que pertencer a essa reta, tá? Qualquer ponto nessa função que fique fora dessa reta, com certeza é um ponto que teve um erro no cálculo. Isso significa que se eu colocasse um ponto aqui, por exemplo, olha, não tem como a reta passar por aqui. Então, com certeza, esse ponto aqui não pertence àquela função que nós calculamos, ok? Muito bem, para a gente exemplificar essa representação gráfica, dá uma olhada aqui nesse exercício lá no seu livro didático, ok? Bom, ele disse para a gente associar a lei de formação, ou seja, as funções, letra A, B e C, cada uma com o seu respectivo gráfico, tá bom? Para a gente fazer isso, nós precisamos identificar nesses três gráficos pontos, tá? Eu preciso de pontos. Olha aqui, neste primeiro gráfico nós temos esse ponto marcado, tá? Quero que você enxergue aí comigo. Que ponto é esse? Tá? Vou até puxar uma setinha aqui. Esse é o ponto menos 2 e 1, ok? Menos 2 e 1. Bom, será que esse ponto menos 2 e 1 pertence a qual dessas três funções? Vamos analisar. Se eu substituir aqui pelo x o menos 2, iria ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 4 menos 8, né? Com certeza não é a letra A. Olha, vou até armar a conta aqui para você não ficar com dúvida. 2 vezes menos 2, menos 4. Lembra, estou substituindo o x. Aqui teria que chegar nessa resposta 1. Aqui nós chegamos na resposta menos 4, menos 8. Então, não é a letra A, tá? Essa função. Vamos substituir aqui na letra B, para ver se dá certo. Olha só, isso aqui foi a letra A. Isso aqui é a letra B. Vou substituir o x por menos 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2. Você sabe, né, que esse menos aqui é da função, tudo bem? Menos com menos aqui, né, regrinha do sinal. Você sabe que vai ficar 2 dividido por 2, que é 1. Olha o ponto menos 2 e 1. Deu certinho aqui para a letra B. Tudo bem? E para a letra C? Bom, para a letra C não vai dar. Olha só, se eu substituir o x por menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, com certeza, esta função aqui é a letra B. Vamos analisar essa segunda. Bom, sobrou aqui a letra A e a letra C, né? Para a gente colocar aqui na nossa função. Olha, essa função aqui tem esse ponto. Eu quero que você preste muita atenção neste pontinho aqui, tá? Que fica bem na origem, que é o ponto 0, 0. O que significa o ponto 0, 0? Se nós trocarmos o x por 0, a função, o y, também tem que zerar. E isso acontece na letra A? Vamos calcular. Olha, se eu trocar o x na letra A, tá? Letra A. Se eu trocar o x por 0, 2 vezes 0, menos 4. Nós vamos chegar nesse resultado. 2 vezes 0 é 0. E 0 menos 4 é menos 4. Então, nós não chegamos no ponto 0, 0. Já se eu substituir na letra C
Olha, y igual a 4 vezes 0 dá 0. Então, com certeza, isso aqui é a letra C, que tem o ponto 0, 0. E aí, sobrou aqui a nossa letra A para a última opção. Beleza? Muito bem, você acabou de aprender que toda função no primeiro grau, quando representada num gráfico, vira uma reta. Tudo bem? Uma reta. Mas não é só esse tipo de gráfico que nós temos aqui nas funções. Isso aqui é uma função chamada função quadrática, uma função do segundo grau. Calma, mais para frente aqui no nono ano você vai estudar ela com bastante calma, com bastante detalhe. O que eu quero te mostrar agora é a representação gráfica dessa função. Para isso, mais uma vez eu pergunto, do que eu preciso para montar um gráfico de uma função? Pontos. Eu preciso de pontos. Então nós vamos calcular estes pontos. Tá? Vou colocar aqui novamente alguns valores. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E nós vamos substituir, né, esse x aqui, cuidado, com o expoente está sendo elevado ao quadrado. Nós vamos ficar com, vamos lá, vamos calcular? Menos 2 ao quadrado menos 1. Você sabe que menos 2 ao quadrado é 4 positivo e 4 menos 1, olha aqui a resposta, 3. Menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Está aqui então a resposta para o nosso segundo ponto. Trocando agora o x por 0, nós vamos ter 0 elevado ao quadrado menos 1. Você sabe que 0 ao quadrado é 0 e 0 menos 1 dá menos 1. Então aqui nós temos 1 pontinho, 0 e menos 1. Trocando agora o x pelo número 1, olha só como é que fica. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0 de novo. Então aqui eu tenho outro valor de 0, tá? E para a gente fechar, 2 ao quadrado, tudo bem? 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 tem outro valor de 3 aqui. Então, muito bem, você sabe que estes caras são quem? São os nossos pontos. O que é que a gente vai fazer com esses pontos? Colocar eles aqui no nosso plano cartesiano. Aqui está o nosso plano cartesiano e agora a gente vai substituir aqui os pontos. Lembrando, mais uma vez, o primeiro valor sempre é a abscissa, é o x, e o segundo valor é a ordenada. Então, vamos começar com o ponto menos 2 e 3. Olha, menos 2, né? Aqui sobe até o 3. O nosso primeiro ponto é marcado aqui, ok? Segundo ponto, menos 1 e 0, tá? Valor de y é 0. O ponto está em cima do eixo x, menos 1 e 0 aqui, ok? 0 e menos 1, gente, olha, 0 menos 1, bem aqui no eixo das ordenadas, tá? X valendo 0 e y valendo menos 1. 1 e 0, outro ponto em cima do eixo x. E 2 e 3, nós temos aqui um outro pontinho aqui, beleza? Olha, quanto mais pontos eu marcar no gráfico, mais pontos eu calcular, com mais precisão eu vou conseguir desenhar o meu gráfico. Olha, se eu ligar agora os pontos nessa função, eu vou formar uma figura dessa maneira. Tá vendo esse desenho? Olha, esse desenho se chama parábola. Toda função do segundo grau é representada num gráfico através desta curva, que é chamada de parábola, tá? Repare que lá embaixo ela não fecha um V, tudo bem? Ela é curvadinha. Mais para frente nós vamos estudar isso com muito detalhe aqui no nono ano, mas por enquanto eu preciso que vocês sejam familiarizados aqui com este formato, que é a parábola. Então não esquece, função do primeiro grau sempre num gráfico será representada por uma reta e a função do segundo grau sempre por uma parábola, por essa curva assim, tudo bem? Olha, dependendo dos valores da função, a parábola pode estar voltada assim para baixo, tá? Não precisa necessariamente ser este movimento, assim como uma reta. Pode ter uma inclinação assim crescente ou decrescente, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá então. Já que nós aprendemos o que é parábola, vamos identificar aqui esta função, você está vendo, é uma função do segundo grau, representa qual dos gráficos? Olha só. Preciso analisar os pontos. Quero que você me diga que ponto é esse aqui. Você que está prestando atenção, olha, menos 2 aqui no x, 4 no y. Claro que esse ponto é o ponto menos 2 e 4. E aí, será que esse ponto pertence à função? Vamos calcular.
Se eu substituir o x por menos 2, olha aqui o jogo de sinal que pega muita gente. Esse menos, galera, não pertence ao x, tá? Ele é da função, mas o x aqui, ó, é uma outra coisa. Então, vai ser menos 2 elevado ao quadrado. Cuidado aqui, tá? Então, vai ficar esse menos fora. Menos 2 ao quadrado, você sabe que vale 4 positivo. Mas como eu tenho menos lá fora, então a resposta é menos 4 e não 4 positivo, como deu nesse primeiro gráfico. Então, com certeza, quem representa esta função aqui é este gráfico da letra B. Olha o ponto aqui, menos 2 e menos 4, tá? Repare o que eu comentei alguns segundos atrás, olha, as duas aqui são representações de função do segundo grau, tá? As duas são parábolas, mas veja que a concavidade dessa aqui, ó, tá virada para baixo, a curva virada para baixo, tá? Isso tem a ver com esse sinalzinho aqui, a gente vai estudar isso mais para frente. Muito bem, pessoal, antes da gente continuar a resolução aqui das nossas atividades, pause esse vídeo. Agora que você sabe como representar uma função no plano cartesiano, pause esse vídeo, respira um pouco, vai lá no seu material didático, lá no seu volume 2 e tenta resolver essas atividades, tá? Número 3, número 4 e número 5. Quando você terminar de resolver essas atividades, volta para o vídeo e confere comigo a resolução delas aqui, beleza? Pausa agora e vai lá tentar fazer essas atividades. E aí, conseguiu? Beleza? Vamos lá então para a correção. Olha, o número 3 diz que o perímetro de um hexágono regular, vamos lá, você sabe o que é perímetro, a soma de todos os lados, tá? É dada em função da medida de L, tá? Que é o lado do hexágono. Por exemplo, o perímetro de um hexágono cujos lados medem 1 é igual a 6. Muito fácil, né, gente? Você sabe que o hexágono, tá? Figurinha aqui, beleza? 6 lados. Se ele é regular, todos os lados são iguais. Então, é claro que o perímetro é a soma desses lados, né? Então, a lei de formação é que o perímetro é dado pelo produto do lado vezes 6, uma vez que eu teria que somar L mais L mais L, mais L mais L mais L. E aí a letra B fala sobre o plano cartesiano e ele pediu para você representar esta função aqui, porque isso é uma função, tá? Nós só conseguimos calcular o perímetro com o valor do lado. Por isso é uma função. E ele pediu para você tomar cuidado com essa bolinha aqui, tá? Do zero. Por quê, galera? Não tem hexágono com valor do lado zero, é ou não é? Então aqui vai ser a partir do zero. O zero não vai pertencer a este gráfico. Bom, vamos montar aqui então uma tabela. Por quê? Porque para representar gráfico eu preciso de pontos. Então os nossos pontos serão formados aqui pelo lado e o perímetro. Você sabe, né? Representando x, representando y. Beleza? Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Bem simples, né, pessoal? Troca no lugar do L aqui. 6 vezes 1, você sabe que é 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Então, os nossos pontos são os pontos 1 e 6, 2 e 12 e o ponto 3 e 18. Vamos lá? Vamos colocar esses pontos no gráfico? Ponto 1 e 6 está aqui, valor de x, valor de y. Repare que esse eixo y já foi construído, pensando aqui nesses valores que são um pouco mais altos, tanto que a medida foi construída aqui de 3 em 3. Cada quadradinho vale 3 unidades, diferente do x, tá? Então está aqui o ponto 1 e 6. 2 e 12. 2 para cá, sobe até o 12. Beleza? Está aqui o nosso ponto. E o último, 3 e 18. Bem fácil aqui, né? Você sabe, né, do x valendo 3 aqui e o y valendo 18. O que acontece se eu ligar esses pontos? Tenho uma reta. Lembrando que toda função do primeiro grau, e isso é uma função do primeiro grau, é escrita num plano cartesiano através de uma reta. Fica ligado nisso, hein? Exercício número 4. Fala sobre, né, cartas não comerciais e ele deu aqui a massa das cartas e o preço. Como é que nós vamos analisar este gráfico? Preste atenção. Repare que no 50 eu tenho dois preços, olha, para o 50, 1,25 e 1,70. Mas o preço que nós vamos considerar é o preço com a bolinha fechada. A bolinha aberta significa que essa reta não está definida para esse valor 50. Então vamos lá, 100 gramas, tá? 100 gramas, vou olhar aqui no gráfico, 100 gramas vai bater aqui e aqui. Como eu não vou considerar a bolinha aberta, considerar a bolinha fechada,
eu tenho aqui o preço de uma das cartas, R$ 1,70, tá? 200 gramas, olha só, 200 gramas, tenho aqui, beleza, repare o gráfico, o preço de R$ 2,65. E eu tenho uma carta de 350 gramas, que está aqui no gráfico, lá em cima, no preço de R$ 4,00. Bem simples. Bom, agora a gente vai montar a expressão numérica. Uma vez que eram 2 cartas de 100, 3 cartas de 200 e uma carta de 350. Então vai ficar assim, 2 vezes 1,70 mais 3 vezes 2,65 mais 4. 2 vezes 1,70, 3,40. Beleza? Vamos fazer a continha aqui. 2,65 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Mais um, 19. 3 vezes 2, 6. Mais um, 7. Né? Duas casas, 7,95 mais 4. Somando esses 3 valores, nós chegamos aqui na nossa resposta, R$ 15,35, letra D. Para a gente encerrar aqui essas atividades, vamos fazer esse outro exercício do Enem, que fala sobre a profundidade no rio, registrada num período de 4 horas. As horas estão marcadas aqui no eixo, né, que representa o eixo X, beleza? E ele disse o seguinte, que a profundidade H foi registrada às 13 horas, mas não foi anotada. Então, essa medida do 13 aqui, ó, eu não sei, tudo bem? E ele falou o seguinte, a cada unidade sobre o eixo vertical, que é esse eixo da profundidade, representa 1 metro. Então, pessoal, repare bem aqui, olhe bem onde está o pontinho vermelho. Aqui nós temos uma subida de 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6. Até esse valor, que é o valor mais alto, nós temos aqui um aumento de 6 metros na profundidade. Aí a atividade fala que entre 15 e 16 horas a profundidade do rio diminuiu, né? Você consegue observar que a reta está diminuindo aqui 10%. Galera, olha só, quantos metros diminuiu aqui? Desceu quantos intervalinhos? 2. Isso significa que 10% da profundidade total do rio são 2 metros, pessoal. Agora, só fazer uma regra de 3 para descobrir a profundidade inteira, né, galera? E aqui, você sabe, vai dar 20 metros. Se 10% é 2, 100% vezes 10 aqui, vezes 10 aqui, 20 metros. E então, olha só, às 16 horas, qual é a profundidade do rio? 20 metros. Aqui no total, diminuiu 2 metros, baixou 2 metros. Nós chegamos aqui na profundidade do rio, 18. Opção letra A. Para a gente concluir toda essa unidade, todo esse capítulo 5 aqui do seu volume 2, vamos responder aqui as palavrinhas do Organize as Ideias, bem tranquilo, bem simples. Ele pergunta lá, né? O que será o que cartesiano? O plano, né, galera? O plano cartesiano, tá? É determinado por 2 retas perpendiculares, eixo X e eixo Y. Aqui o segundo ponto. A distância entre 2 pontos é a medida, é o valor, né, do segmento de reta que liga 2 pontos. Você lembra, né, usando Pitágoras para fazer bem tranquilo. O ponto que divide um segmento em outros 2 segmentos iguais. O ponto médio, né? Aqui bem tranquilo, ponto médio. E aí, para a gente fechar, diz que a ideia de função está associada à dependência entre grandezas. Quando dizemos que uma grandeza está em função da outra, isso significa que ela depende. Ela só vai ser escrita quando nós conhecermos a outra grandeza. E ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Assiste com calma, beleza? Corrija aí as suas atividades. Estuda. E a gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.